Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas conforme eu coloquei lá, vou ficar disponibilizando os slides e fazendo as videoaulas para facilitar o nosso aprendizado, certo? Nós vamos estudar hoje os princípios fundamentais, os princípios constitucionais fundamentais. Então, vamos começar hoje com o artigo 1º, ele traz a previsão, ele fala sobre a forma do governo, o sistema federativo e os fundamentos do Estado brasileiro. Então, o artigo 1º, ele fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vamos destrinchar os princípios que estão inseridos no caput do artigo 1º. Primeiro, a gente vê que o Brasil é uma república federativa. Aqui nós temos o princípio republicano, consagrado desde a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana. O princípio republicano, ele tem como características a representatividade dos governantes, a temporalidade dos mandatos. Os mandatos são temporários. Os representantes, os governantes eleitos, eles são eleitos para um mandato com tempo certo e determinado. Se eles quiserem concorrer a uma nova reeleição, que é possível, uma única reeleição para os cargos do Executivo, Federal, Estadual e Municipal, eles têm que se candidatar novamente a um novo pleito e, se eleitos, assumem um novo mandato. A eletividade dos governantes. Os governantes são eleitos pelo povo, né? E a eletividade dos governantes, ele garante o direito de todos concorrerem livre e de forma igualitária aos cargos eletivos. Responsabilidade política, civil e criminal dos representantes políticos, diferentemente do que ocorre na monarquia. Aqui, na República, os representantes governamentais, eles respondem política, civil e criminalmente. Princípio federativo se contrapõe ao Estado unitário. O Brasil é organizado em estados federados, né? Então, no Brasil Império, nós tínhamos um Estado unitário, tínhamos províncias que não tinham autonomia, o poder estava totalmente concentrado no governo federal. Aqui, no governo central. Aqui no princípio federativo nós temos entes federados com repartição de poderes, onde todos têm autonomia. Os entes políticos têm autonomia política. E nós temos como características da federação a indissolubilidade, o princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo, né? Onde ele proclama que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, não pode haver secessão. Ele veda o direito de secessão aos estados. Os estados não podem se separar, né? Se houver a tentativa da separação de algum estado, pode acontecer a intervenção federal naquele estado para garantir a federação. Continuando as características da federação, nós temos a nacionalidade única, todos nós somos brasileiros. Repartição de competências e receitas. A Constituição ele reparte as competências entre os entes da federação e as receitas também. Possibilidade de intervenção, onde a União pode intervir nos estados e os estados podem intervir nos municípios para garantir o equilíbrio federativo. Participação dos estados no Legislativo Federal. Nossa Câmara Federal, ela é bicameral, né? Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado Federal, os senadores, eles representam os estados, ao passo em que os deputados estaduais representam o povo.
Então, nós temos também como características da federação a existência de um órgão de cúpula. Qual é esse órgão de cúpula? No nosso país, o STF, que tem a missão de interpretar e proteger a Constituição Federal. Princípio do Estado Democrático de Direito. Dirley da Cunha Júnior fala que o Estado constitucional, Estado democrático de direito, é o Estado constitucional submetido à Constituição e aos valores humanos nela consagrados. Então, o Estado democrático de direito, ele se orienta pelas leis, pela Constituição, sobretudo, respeitando os valores daquela sociedade, respeitando os valores consagrados naquela Constituição, sobretudo a dignidade da pessoa humana. Fundamentos da República. Quais são os fundamentos da República? Os fundamentos da República são os valores estruturantes do Estado brasileiro. E nós temos a soberania. A soberania é o poder político supremo que o Estado tem de se afirmar no campo interno perante os cidadãos e no campo externo perante os outros estados. Ele é igual, ele está em pé de igualdade com os outros países. A cidadania relaciona-se à participação política das pessoas no Estado. Dignidade da pessoa humana, mais uma vez, é o valor constitucional supremo. Ele serve de diretriz para a elaboração, a interpretação e a aplicação das normas que compõem o ordenamento jurídico. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O Estado brasileiro entende o trabalho como uma forma da pessoa se afirmar na sociedade, com uma forma de que a pessoa tem de se afirmar naquela sociedade, de você fazer diferencial naquela sociedade, proclamando a sua própria autonomia e reafirmando a sua própria dignidade enquanto pessoa humana, porque é por meio do seu trabalho que você se afirma enquanto pessoa naquela sociedade e se proclama e efetiva a sua dignidade enquanto pessoa, já que você torna-se uma pessoa autônoma por meio dos seus esforços, né? Então, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é um dos fundamentos da República. E o pluralismo político, embora a Constituição fale apenas pluralismo político, a gente sabe que é o pluralismo de ideias, é o respeito às minorias, respeito à diversidade de crenças, à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, à liberdade sexual, à liberdade científica, intelectual. Tudo isso é marcado pelo pluralismo político.